senhoras e os senhores, uma honra voltar aqui a esse púlpito do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Quero saudar a presença de todas as senhoras e os senhores e, naturalmente, fazendo as homenagens de praxe, cumprimentar com muita satisfação nosso anfitrião mor, eminente presidente desta casa, caro amigo, Dr. Luiz Carlos Abrita, o eminente secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, o eminente primeiro vice-presidente, Coronel Paulo Duarte Pereira, a eminente senhora segunda vice-presidente e coordenadora das comissões culturais permanentes do Instituto, professora Márcia Maria Duarte dos Santos, o eminente senhor primeiro secretário do Instituto Histórico e Geográfico, doutor Adalberto Andrade Mateus. Quero cumprimentar igualmente, com muito gosto, a presença do doutor, e agradecer o doutor Joaquim Cabral Neto, que é o primeiro diretor de comunicação social, que representa Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Sérgio Toné, Sua Excelência, o Coronel Daniel Garcia, coronel da nossa briosa Força Pública, onde dirige o setor de comunicações organizacionais e representa aqui o eminente comandante-geral, o Coronel Giovanni. Da mesma forma, o distintíssimo desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, presidente emérito, doutor Aloysio Alberto da Cruz Quintão, também presidente emérito, doutor Wagner Combaralori, o senhor Procurador de Justiça, que acaba de emprestar sua maviosa voz à Sua Majestade Dom João V Magnânimo, eminente, caro amigo, doutor Sérgio Parreiras Abrita. E eu dizia há pouco, quando ele passava por minha socapa, que antes Dom João do que o Conde de Assumar. Cara amiga, presidente da Fundação Clóvis Salgado, doutora Eliana Parreiras. Quero cumprimentar naturalmente o quarteto de cortas que há pouco abrilhantava esse evento, da nossa também Polícia Militar. Todos associados, efetivos, e aqui vejo tantos amigos, desembargadores, procuradores, professores, caros amigos, todos presentes, associados efetivos, autoridades civis e militares. Me permitam uma saudação muito especial a três senhoras que aqui presentes muito me enaltecem. A professora Ângela Vaz Leão, que do alto de sua sabedoria, que a vida e que Deus lhe empresta, tem dado aqui uma demonstração, não só do exemplo de vivacidade, mas mais do que isto, de tenacidade, em prol da nossa cultura, da dedicação e da identidade dos maiores valores de Minas Gerais. Respeito e admiração, saudação, professora Ângela Vaz Leão. E da mesma forma, estender a duas diletas amigas, que aqui revejo, o meu carinhoso abraço. A professora Regina Almeida, companheira de tantos anos e quase décadas, diria, e da mesma forma a professora Maria Tchelle Simões Pires, ambas associadas, na pessoa das duas, cumprimento todos associados, e igualmente a todas as instituições que há pouco aqui assinaram com a professora Márcia, com o Instituto, o termo de adesão a essa agenda que, quando a professora Márcia ia falando, eu ia percebendo que ela se avolumava cada vez mais e que teremos um ano digno de um tricentenário, quase que de um quinto centenário, porque são tantos eventos em um ano só que o Instituto será, de fato, se desdobrar para realizar com as entidades parceiras tantas e tantas realizações. Mas isso só pode nos alegrar. E me permito aqui acrescer a esse elenco, esse hall tão belo que foi lido há pouco, mais um que será de minha iniciativa, já que farei realizar no próximo ano, primeiro semestre, no Senado da República, uma sessão solene em homenagem ao tricentenário da Capitania das Minas Gerais. E, é claro, o Instituto Histórico será convidado de honra para lá estar conosco. Eu agradeço, presidente, doutor Abrita, o convite que me foi dirigido por Vossa Excelência para estar aqui essa noite, que marca a abertura das comemorações dessa importante efeméride da história de nosso Estado, 300 anos da Capitania das Minas Gerais. Até porque é uma demonstração forte
da presença do nosso Instituto Histórico e Geográfico no dia a dia das atividades da cultura mineira e, mais do que isso, da nossa própria cultura. Eu tenho reafirmado de maneira veemente da tribuna do Senado Federal a importância que é o tema cultural, muitas vezes desprezado e colocado em segundo nível. Mas a cultura, especialmente para nós mineiros, eminente presidente, é algo muito valioso. Na realidade, está no nosso DNA. Nós somos o que somos em razão da nossa identidade cultural, que remonta, na realidade, a mais de 300 anos, porque temos aqui o sangue, não só dos colonizadores europeus, mas de nossos descendentes também pré-colombianos e também dos afrodescendentes que aqui vieram. Portanto, a amálgama da formação da nação brasileira respira cultura, e por isso mesmo o nosso empenho, e no meu currículo, com muito honra e gosto, tenho de ter sido secretário de Estado da Cultura de nosso estado, Minas Gerais, há algumas décadas atrás, infelizmente. Eu quero agradecer então mais uma vez a satisfação e a oportunidade de voltar ao Instituto, me penitenciar perante o presidente, por ser um associado talvez um pouco relapso na minha presença em razão da agenda e da rotina, que não é fácil entre duas cidades, e também uma agenda internacional muito pesada em razão da vice-presidência do Senado da República, mas a oportunidade me faz rever tantos amigos e saudar mais uma vez o nosso querido e tão prestigiado Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Me foi oferecido para falar aqui, e é claro que falo sempre com muito receio e temor perante uma audiência tão seleta, distinta e preparada, sobre o tricentenário da nossa capitania. Falo, por exemplo, olhando ao meu colega de turma, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, especialista especialmente nas questões bélicas de nosso Estado, e outros tantos historiadores renomados que aqui se encontram. Mas eu gostaria de dar um passo atrás, literalmente, e antes de entrar na criação da capitania, conhecida de todos em seus detalhes, me permitir um breve passeio pelo mundo em 1720. 300 anos, para nós todos, parece uma eternidade. E é verdade. Infelizmente, o ser humano ainda não alcançou, pela ciência da medicina e da biologia, uma longevidade como tal. Dizem que no futuro chegaremos perto, mas por hora é algo muito remoto. Mas pensar que na história da humanidade, 300 anos foi ontem. Nós estamos falando de milhares de anos da existência do homem sobre a Terra e quantos milhões de anos da existência do nosso universo, ou bilhões. Então, 300 anos é um período relativamente curto da nossa história. Se nós contarmos as gerações, veremos que não são tantas assim, mas todavia está distante. E naquela época, pela ausência dos registros que temos hoje, em termos de comunicação, de informática e de ciência, tudo se esvaiu com mais facilidade. Mas mesmo assim temos registros importantes do que veio acontecer pelo mundo afora em 1720 e que naturalmente refletiram de modo muito agudo aqui, no Brasil daquela época, uma terra, diria, talvez ainda um pouco selvagem, esquecida, na periferia do mundo, ainda não completamente inserida dentro da órbita mundial, como tínhamos há 300 anos atrás. Em 1720, o mundo era muito distinto de hoje, apesar de termos já naquela época uma grande inserção do comércio e das comunicações entre os povos. Permito-me, na palavra do nosso caro amigo também, procurador Torabita, que aqui leu de maneira tão bela o alvará da criação da capitania, começar exatamente por Portugal, que era a nossa metrópole. Portugal, naquela época, ainda que já não tivesse mais a pujança que teve no início do século XVI, ainda assim era uma potência importante do ponto de vista comercial e mesmo militar. Dom João V, Sua Majestade Fidelíssima, título que recebeu de Sua Santidade o Papa, em razão da sua devoção pia e do ouro mineiro que correu a Roma e ao Vaticano com grande fluidez, era, na verdade, um monarca que pretendeu restaurar o brilho, a opulência da corte lisboeta, do reino de Portugal perante a Europa. E para isso não mediu esforços. Diziam até que queria fazer de Lisboa a nova Roma. E gastou, de fato, somas expressivas na arquitetura, vinculando-se de maneira muito clara com os papas da época. Em 1720, o Papa Clemente IX.
É interessante observar que, dessa mesma época, sob inspiração do Vaticano, Portugal mandou uma armada combater os otomanos nos mares mediterrâneos orientais e foram vitoriosos na famosa Batalha do Cabo Matapã, uma das grandes glórias de Portugal nos tempos marítimos. E, na mesma ocasião, por volta de 1720, Portugal se encontrava em guerra com os árabes no Golfo Pérsico, especialmente contra o sultanato de Omã. E, da mesma forma, encontrava-se em conflitos bélicos ainda no estado da Índia, contra sultões que haviam naquela região descendentes do Grão-Mogol. E mais ainda, representava juntamente com o Vaticano portentosa embaixada perante a corte do imperador chinês em Pequim. Isso demonstra que há 300 anos atrás, o pequeno Portugal já era globalizado à sua excelência. E, da mesma forma, outras nações pelo mundo afora. É interessante ver que, à época, a outra grande nação imperial, a Espanha, recém-saída da Guerra de Sucessão Espanhola, governada à época por Filipe V, estava nessa época, e nesse ano exato, em 1720, recém-saída da Guerra de Sucessão, em uma nova guerra da quádrupla aliança contra a própria França, contra a Áustria, contra a Inglaterra e os Países Baixos. O mundo vivia, então, um estado bélico. Mas Portugal, voltando a ele que nos interessa, queria demonstrar força e poder. E como Dom João V o fez, através das suas magníficas embaixadas, que enviou, em primeiro lugar, a Leopoldo, seu sogro, e depois em Viena, e depois a Paris e ao Vaticano, demonstrando as riquezas maravilhosas que tinham e poderiam reforçar, de fato, a potencialidade do Império Português. Mas o mundo não para nessas duas nações. Tivemos em 1720, na verdade, 1717 e 1721, tendo seu ápice em 1720, um episódio econômico que marcou a época: a criação da Bolsa de Valores na sua concepção original. Um escocês aventureiro, de uma família rica, mas que havia perdido tudo e que foi degradado pela monarquia inglesa, chamado John Law. Dizem que os franceses o chamavam John Lass, mas se escreve Law e se fala Law em inglês. Esse cidadão, um aventureiro, do dia para a noite se torna mentor de um sistema econômico singular e cria a Companhia das Índias Ocidentais, baseada em tese nas fortunas e na cornucópia da riqueza da Louisiana, da América Francesa, do Vale do Rio Mississippi e suas dependências em matéria especialmente de peles e de madeira. E criou para isso uma especulação acionária em frente à sua residência, que foi o embrião de todas as bolsas de valores, suplantando em especulação o que tinha sido a especulação das tulipas holandesas algumas décadas antes. E essa especulação, já sob o reinado de Luís XV, ainda que na regência do príncipe de Orleans, levou a uma quebra generalizada da fortuna francesa. A glória da França de Luís XIV se esvaiu nas moedas e na quebradeira que o famoso John Law deixou. Tanto que até hoje na França, pode observar, a palavra banco não existe. Todo estabelecimento bancário é crédito, não se fala banco, em razão do trauma de 300 anos atrás do sistema financeiro concebido na especulação por John Law, já que a Louisiana, infelizmente, não se revelou tão rica como se revelaria naquela época a colônia brasileira de Portugal, ou a Plata, à época não mais de Potosí, na Bolívia, na atual Bolívia, no Alto Peru, mas sim já no México, na Nova Espanha para os espanhóis. Portanto, observamos que o mundo inteiro estava em 1720, cada qual com a sua dificuldade, cada qual com seu perfil e cada qual com a sua realidade. Mas voltemos os olhos para o Brasil. O que acontecia aqui em 1720? Antes disso, e para chegar a 1720, obrigatoriamente em Minas Gerais, nós temos de voltar ao século XVII. O Brasil, depois do fracasso, como todos sabemos, do modelo das capitanias hereditárias, passou a ser administrado pela própria coroa portuguesa, através dos estados e dos vice-reis e seus governadores. Infelizmente,
Naquele primeiro momento, os metais preciosos não foram encontrados. Dizem que havia uma crença renascentista que ao longo da linha do Equador existiam em todo o mundo poderosos veios de ouro e de metais preciosos. Era uma crença renascentista. E, portanto, no momento que se encontraram esses veios de prata do lado espanhol, mais a oeste, acreditava-se que mais a leste, mais ouro em abundância haveria. Tente observar, professora Regina, que na prática isso revelou verdadeiro, não só em Minas Gerais, como posteriormente em Goiás e em Mato Grosso. Mas, de todo modo, esse era o primeiro aspecto a ser enfrentado. Nós não tínhamos ainda, ao final do século XVII, no nosso estado do Brasil, uma potencialidade mineradora como havia já na América Espanhola. Mas a ambição, a vontade, o sonho já existia na mente daqueles colonos. E eles, instalados em São Paulo, se lançaram bandeiras afora pelo Brasil, especialmente por Minas Gerais, e é claro também pela área do Espírito Santo, e depois ao sul do Brasil, até o Rio Grande, na busca de riquezas. E Fernão Dias Pais Leme certamente foi o grande emblema de toda essa cruzada moderna à época. E o que aconteceu foi que na Casta das Esmeraldas elas não foram encontradas, mas a mítica Serra de Sabarabuçu foi encontrada e o ouro foi identificado em 1693. Uma corrida do ouro realizada, portanto, de maneira completamente anárquica, sem nenhum controle por parte da coroa portuguesa, em terra absolutamente virgem, sem estradas, sem cidades, sem plantações, sem fazendas, como se dizia à época, sem roças, para manter o ser humano ali nas bateias dos rios da então capitania do Rio de Janeiro, a qual pertencíamos, procurando as nossas riquezas. E é evidente que nesse estado de selvageria instalou-se uma situação anárquica e caótica. E, portanto, no primeiro momento, o primeiro ato governamental, qual foi? Evidentemente, instituir o quinto, que não há nenhuma medida, a não ser a presença, e até hoje, do fisco querendo a sua parte. E o quinto foi estabelecido e, naturalmente, foram criados os primeiros cargos e as primeiras funções com a criação do intendente para a cobrança desse quinto. Então, nós temos ali, no alvorecer do século XVIII, as primeiras instituições em Minas Gerais, ainda, claro, muito toscas. A fome rondava os garimpos. Nós tínhamos uma dificuldade atávica de manter uma população que crescia, não só dos bandeirantes paulistas que acorriam às mãos cheias, mas também de portugueses, de pessoas que vinham do Nordeste e de outras plagas, todas à busca do Eldorado das Minas Gerais. Imaginem já, em 1701, 2, 3, aquela corrida desenfreada atrás das pepitas de ouro, e sem nenhuma estrutura para a manutenção de uma vida civilizada. E o resultado não poderia ser outro senão a guerra. Uma deflagração terrível entre, infelizmente, as partes envolvidas e a selvageria prevalecendo com a lei do mais forte. 1707, a Guerra dos Emboabas. Então, durante anos, 2 anos, tivemos aqui em Minas uma guerra fratricida, uma guerra civil, instalada entre dois povos, ou um povo só, mas dividido em 2 facções, melhor dizendo, entre os paulistas e os emboabas, discutindo exatamente quem deveria ter a prevalência sobre aquelas minas. E no Rio de Janeiro, a capitania do Rio de Janeiro, sem nenhuma condição de estar presente àquele tempo. E o resultado não poderia ser de outro modo. Foi criado, portanto, ao final da guerra, já 2 anos depois, em 1711, a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, para a tentativa de se dar exatamente uma certa organicidade. Estão instaladas também as primeiras vilas, as famosas 7 primeiras vilas do Ouro, com o respectivo Senado da Câmara, e naquele momento, portanto, nós temos, de maneira já concreta, as primeiras instituições públicas governamentais no território atual das Minas Gerais, ainda que fôssemos uma capitania. Aliás, eu digo sempre isso aos nossos
nossos amigos de São Paulo, a capitania foi instalada em Mariana, portanto, São Paulo dependia de Minas Gerais, a capital era aqui e não em Pirapitinga. Depois houve a separação e o governador Antônio de Albuquerque para lá se dirigiu. Mas a primeira instalação se deu aqui, porque aqui estava a riqueza, aqui estava a população maior, aqui estava a importância geopolítica, porque naquela época as onças, as toneladas, os quilos, as arrobas de ouro começaram a fluir para Lisboa e ali irrigar quer o Reino Unido, quer o Vaticano, e também a suntuosidade de Dom João V, que pretendia fazer ali a sua nova Roma. Portanto, num primeiro momento, estava solucionada a questão. Instalada a nova capitania, instalada as vilas, os senados da Câmara, com as suas pelotas, os pelouros, indicando ali os futuros homens de bem para administrarem aquelas cidades. Isso estaria em tese pacificado, mas não ocorreu, por evidente, porque um clima de animosidade continuava presente, porque logo começamos a bulir naquela parte mais sensível do ser humano, que está fora do nosso corpo, mas está nas nossas trajes, o bolso. E o bolso passou a ser, portanto, perseguido pela coroa, que ora ameaçava mudar o sistema do quinto para sistemas de bateia, para sistemas de fundição, e resolveu então termos a primeira grande revolta que nós temos já em 1715, em Morro Vermelho, aqui hoje, distrito de Caeté, muito sangrenta, com as pessoas se revoltando contra a possibilidade de mudar o sistema. E Dom Brás de Baltazar, citado no Alvará Régio, ele, de maneira muito sábia, mantém o sistema atual e consegue sufocar, sem grandes conflitos, aquela primeira sublevação. E é bom lembrar também que na divisão das 7 vilas, dizem que os paulistas se homiziaram em Pitangui, que tornou-se a capital da oposição e da resistência à coroa portuguesa durante muito tempo. Mas, lamentavelmente, ainda assim não houve paz. Vem o novo governador, citado também na leitura muito precisa de nosso querido doutor Abrita, o Conde de Assumar. O Conde de Assumar chega, ainda relativamente jovem, não tinha 30 anos quando assumiu o governo da capitania, e logo depois enfrenta uma grande sedição. Aí sim a sedição de Vila Rica, em razão do temor de se alterar uma vez mais a forma de cobrança dos tributos, instalando-se a fundição na própria terra e que mudaria o sistema, portanto, da cobragem do quinto do ouro. Essa sedição, como todos conhecem muito bem, é sufocada. Morro da Queimada, Noite de São Pedro, etc, etc, Filipe dos Santos esquartejado. A figura de Filipe dos Santos esquartejado, aliás, é uma figura sempre muito triste, que nós devemos sempre, ao mesmo tempo que nós devemos dar as nossas homenagens, mas ela é muito emblemática, não só da crueldade da época, mas sobretudo da importância que a coroa dava à manutenção da ordem aqui. Ele esquartejado e, portanto, a situação, e o Conde de Assumar foi muito feliz no seu famoso discurso ao demonstrar um ambiente de sedição permanente na capitania, para que levasse Dom João V a baixar ou lavrar o Alvará Régio de 1720, que instala a capitania de Minas Gerais. Aliás, quando o nosso Abrita lia com muito garbo aqui o Alvará, eu pensava com meus botões, professora Maria Tchela, como era mais fácil fazer a reforma administrativa naquela época do que nos dias de hoje, como era fácil criar uma província, um estado, as comarcas, né? A vontade dela, rei e uma pena faziam isso, que hoje, lamentavelmente, enfrenta dificuldades hercúleas ou ciclópicas para enfrentarmos. Então, foi criada ali a capitania. Mas a criação da capitania separada de São Paulo, ela não resultou, no primeiro momento, na pacificação. Ao contrário, em 1720 é instalada, em 1735, querida Beatriz, o norte de Minas se levanta no sertão, nos motins do sertão, Maria da Cruz, por exemplo. Então, na realidade, essas manifestações, todas elas vinculadas à cobrança tributária, se refletiram na nossa história e chegaram, evidentemente, à Inconfidência e daí por diante. Mas o objetivo é esse. Em 1720, portanto, está constituída dentro de um cenário internacional que eu diria globalizado, com as nações participando ativamente de um comércio muito forte, especialmente o pequeno Portugal.
E o resultado disso e as consequências disso é que Minas Gerais é instituída sua primeira capital Mariana, logo depois transferida para a Vila Rica, e aí nós nos indagamos. Daí nós viemos. Quais são as consequências disso? Em primeiro lugar, o desdobramento da capitania. Fomos para Goiás e depois fomos para Mato Grosso. Ambas capitanias, depois províncias, também se revelaram ricas em ouro, comprovando a tese renascentista. Lá também tivemos as mesmas sublevações, as mesmas revoltas e a mesma dificuldade. Mas nesse meio tempo, Minas Gerais, que depois do ouro descobriu, evidentemente, o diamante, aliás, não fiz menção ao nosso primeiro governador, Dom Lourenço, que não tinha boa fama, sob o ponto de vista da sua probidade, pelo menos é o que chega até nós, e ele demorou alguns anos para relatar à corte a descoberta dos diamantes, mas diz que quando chegou a Lisboa tinha os bolsos cheios de diamantes. Mas de todo modo, aí está a riqueza de nossa província, de nossa capitania, e que criou a nossa identidade, que estamos hoje aqui como membros do Instituto Histórico Geográfico, responsáveis e zelosos da sua manutenção dessa nossa cultura. Para manter, todavia, essa imensa população que acorreu de todo o Brasil colônia e da Europa em busca desse ouro, nós precisamos criar naturalmente toda a produção de subsistência. E aí nós criamos uma outra riqueza, consequência das nossas minas, que é a nossa produção agrícola, que foi concomitantemente à produção mineral um esteio da riqueza de nossa terra. As grandes fazendas produtoras, não só de gado, mas de grãos, que sustentaram durante décadas a produção mineral. Mas mais do que isso, sustentaram também as demais capitanias brasileiras. Sempre digo e relembro, e disse isso quando inaugurei, com muito gosto, o Museu de Dona Joaquina do Pompéu, em Pompéu, a fama que foi atribuída a essa grande dama do sertão, a baronesa do Gado, que sustentava com suas caravanas de alimentos e carne a corte de Dom João VI, quando transmigrou de maneira rápida ao Brasil, sem nenhum planejamento, e chegava à capital do vice-reinado sem alimentos. E foi exatamente os potentados poderosos das nossas fazendas mineiras, tanto do norte quanto do centro e do sul, que sustentaram, portanto, o Brasil. Quando houve a decadência da mineração, não foi difícil haver uma substituição, ainda que sofrida, nós passamos a ter uma riqueza muito expressiva da mineração, já da agricultura, durante o século XVIII, especialmente do século XIX, que culmina, posteriormente, com o processo de industrialização, ainda no século XIX, de têxteis, que formam parte da fortuna do Estado, e que depois tem a produção do café como um baluarte, uma pedra fundamental e angular do desenvolvimento econômico de nosso Estado. E, curiosamente, pelo pêndulo da nossa história, nós voltamos à mineração já no século XX, com a identificação do minério de ferro. E aqui estou perante os especialistas e geólogos e geógrafos, e eu não sou dessa área, minha área é direito, nem é história, para saber e aprender que aonde há ouro, há minério de ferro. Então, exauridos os veios da nossa mineração aurífera, nós passamos a ter minério de ferro e, portanto, passamos a ter siderúrgicas já na década de 20 com a Belgo-Mineira, do século 20 do século passado. 200 anos, portanto, depois da criação da capitania, a presença dos reis belgas entre nós, já no estado de Minas Gerais, da República Velha, instala entre nós a primeira siderúrgica moderna do Brasil, que é exatamente a Belgo-Mineira com minério de ferro. E é esse minério, como consequência da mineração, que leva, meu caro Marcos Paulo, a sua dificuldade, a manutenção do nosso patrimônio, porque o patrimônio histórico remonta ao período aurífero, mas hoje está em cima da produção mineral do minério de ferro, que é atual, constante, haja vista as tragédias recentemente acontecidas. Então, Minas acaba pagando também esse preço, apesar da nossa riqueza, de nossa história e de nossa identidade. Portanto, minhas senhoras, meus senhores, um voo panorâmico, é isso que nós temos quando da criação da capitania em 1720. Nós devemos a esse fato, a esse alvará tão bem lido pelo Dr. Abreu,
Brita aqui, de maneira muito clara e insofismável, a criação de uma unidade da federação, que talvez, mercê da presença aqui, em nossa terra, não só de paulistas, mas na época de brasileiros de todas as capitanias e regiões nessa corrida do ouro, não só de portugueses, mas de europeus das mais diversas origens, também dos nossos indígenas, os povos pré-colombianos aqui presentes, originais dessa terra, e também daqueles que vieram da África para trabalhar nas minas, aliás, em grande número. Em certa época, a capitania de Minas Gerais também teve uma presença percentual muito expressiva das pessoas de descendência africana. E o resultado dessa positiva mistura, como eu disse, desse amálgama, desse grande mix, como dizem os ingleses, resultou na identidade cultural, étnica e da trajetória histórica de Minas Gerais, e que nos levou ainda não só ao movimento da Inconfidência, mas, sobretudo, a meu juízo, à criação da identidade nacional. Falo aqui, talvez puxando um pouco a brasa ao nosso lado, do que, ao contrário, que se diz da unidade nacional na Batalha dos Guararapes, foi, na realidade, aqui, na formação mineira, da presença dos estrangeiros, dos africanos, dos indígenas, na criação da sociedade colonizadora mineral e, posteriormente, da agricultura, que o sentido de brasilidade se formou. Tanto assim que a Inconfidência é um movimento mineiro, e daqui veio o nosso primeiro grito para a independência, mais claro, de Tiradentes, ainda que tenhamos antes Filipe dos Santos e outros tantos em favor da liberdade. Essa identidade mineira histórica, ela vai se desdobrando, e nós somos orgulhosos disso, em diversas manifestações políticas aqui mencionadas, como, por exemplo, a Revolução Liberal de 1842, capitaneada, entre outros, por Teófilo Otoni, e da mesma forma nós tivemos manifestações tão relevantes como foram posteriormente o movimento de 1930, também liderado por nosso Estado, ou o Manifesto dos Mineiros, 13 anos depois, também aqui se iniciado, ou mesmo depois, sem entrar no mérito das questões, o movimento militar, em 1964, também aqui iniciado, como também a redemocratização, também aqui iniciada em 1985. Então, percebam que a presença da nossa identidade política, histórica, que remonta à criação da capitania, está indelevelmente incrustada na história brasileira. Sem temer engano, posso reafirmar que, de fato, nós mineiros, com muito orgulho, quando falo nós mineiros, não são aqueles que aqui nascemos, mas todos aqueles que nos sentimos mineiros, que aqui vivemos, que aqui colaboramos, ou que aqui nascemos e mudamos para outros estados e para outras nações, temos, de fato, esse dever, essa responsabilidade para com a unidade nacional, porque as grandes riquezas do Brasil começaram aqui. O ciclo da cana, o ciclo do pau-brasil, que foram anteriores ao ciclo da mineração, geraram riqueza, é verdade, mas nenhum chegou aos pés da nossa mineração. Basta visitar as joias que estão expostas na Torre de Londres, em Londres, para ver lá as baixelas de todos escritos, pelo menos isso ficou: Gold from Minas Gerais, Gold from Minas Gerais. E você vê aquela quantidade imensa da acumulação, que atribui, inclusive, à Revolução Industrial, essa acumulação de riquezas vinda do ouro de nossa querida terra. E esse ouro se esvaiu. Mas ficou uma riqueza maior, porque ficou exatamente a nossa cultura, ficou exatamente a nossa identidade, a nossa trajetória, as nossas manifestações e, sobretudo, a sede pela liberdade, pela justiça de um povo montanhês e altaneiro que não aceita o jugo ou dominação. Um povo que, de fato, não gosta de tributos, como já mostrou essa história no passado, mas, por outro lado, é muito ciente das suas responsabilidades e das atribuições cívicas que temos todos nós mineiros. Portanto, quando o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais assume o dever e a responsabilidade de comandar, professora Márcia, sob vossa liderança na comissão, de nosso presidente, doutor Luiz Carlos Abrita, as comemorações do tricentenário da capitania, eu fico muito orgulhoso de, sendo hoje senador da República por nosso Estado, poder, de maneira modesta, ser testemunha desse esforço, participar da efeméride,
termos evento que será realizado no Senado, testemunhar essa série imensa de atividades que Vossa Senhoria aqui de maneira tão clara nos apresentou, para demonstrar em alto e bom som e claro para todo o Brasil da nossa orgulhosa identidade. Confesso aqui publicamente, que não pode ser de outro modo, mas não vejo movimentos em São Paulo semelhantes a isso, ainda que eles tenham também um grande orgulho paulista e paulistano, mais vocacionado em 32 para cá, mas de todo modo as origens coloniais da capitania, da exploração aurífera, do que levamos para Portugal, para o Vaticano, para a Inglaterra, tudo isso se baseou aqui, na nossa terra. Aliás, fomos durante décadas ou séculos a capitania, a província e o estado mais populoso do Brasil, até a década de 40, quando perdemos a primazia em razão do movimento imigratório e da industrialização de São Paulo. Então, o Instituto Histórico, caro presidente Luiz Carlos Abbe, tem uma responsabilidade incomensurável, não só de realizar esses festejos e esses eventos, das palestras, exposições, seminários, da missa mencionada, que certamente será muito bonita, mas, sobretudo, de demonstrar aos mineiros, em primeiro lugar, que lamentavelmente hoje nós todos, um pouco afastados da leitura, um pouco afastados do conhecimento, um pouco divorciados dos estudos, a importância de conhecer as nossas origens, de conhecermos bem de onde viemos e por que Minas Gerais foi criada. E não só o fato da criação da capitania por Dom João há 300 anos atrás, mas também todos os seus desdobramentos. E não poderia deixar de fazer também a referência e a homenagem à Dona Beija e à conquista do sertão da farinha podre, sem o qual Minas Gerais, eu já vi os mapas, não teria o seu protuberante, belo e riquíssimo nariz, que é o Triângulo Mineiro, o que não faria parte da nossa identidade. Então, toda essa longa trajetória compõe um arco riquíssimo da nossa história, que merece, portanto, os estudos, o aplauso, a dedicação, o empenho, o denodo, a tenacidade, a competência, a inteligência, a energia, o esforço de todos nós que somos associados a esse instituto, que tem por competência institucional fundamental a preservação e a divulgação dos valores culturais, da história, da trajetória e da identidade de Minas Gerais. Salve nosso Estado, muito obrigado.